Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que nos prestigia sempre aos domingos, recebendo aí muito conteúdo das áreas do direito do trabalho, do direito da previdência, os nossos quadros especiais, também a opinião dos nossos parceiros e, claro, a gente conta sempre com a sua participação. Interaja, a nossa plataforma de contato já está aberta, tem o nosso WhatsApp, tem também a sua comunicação via redes sociais, no nosso perfil, @programa Boca no Trombone. Aí você escolhe, né? Pela conta do Instagram, o nosso canal no YouTube e a página lá do Facebook, a forma que você nos contata na edição desse domingo. Olha, consultores apostos já da área previdenciária e da área trabalhista. Mas antes, vamos saber o que preparamos, quais são as atrações do Boca desse domingo. Tem informe sindical assinado pelo Sindicep-RS, também o UGIRME Sindicato participa, dando a opinião no Boca de hoje, e contratos em pauta, falando sobre contratos de seguro e o tempo de cuidado, a nossa consultoria de saúde mental preocupada com essa onda de violência que temos tido aí, né, em todos os recantos, as atrações do Boca no Trombone desse domingo. E agora, meu diretor, vamos aqui, vamos para o nosso telão, né? Vamos lá. Ali, a doutora Luciana Souza, do KS Advogados, da área previdenciária, e o doutor Marcelo Armiliato, o nosso especialista do direito do trabalho, em nome de CRJ Advogados. É a dupla de hoje. Doutora Luciana, muito bem-vinda, bom dia, mais um Boca no Trombone. Bom dia, Solano, tudo bem? Tudo certo. Obrigado, doutora, pela sua disponibilidade. Cumprimento também ao doutor Marcelo Armiliato, nosso especialista no direito trabalhista. Doutor Marcelo, bom dia. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano. Bom dia aos amigos do Boca, o pessoal que nos acompanha. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Solano. A alegria sempre é nossa, doutor. E vamos para as dúvidas, né? As dúvidas que você vai encaminhando. Olha, tem o WhatsApp e tem o perfil nas redes sociais. Interaja conosco por aí. A Tatiana, quem paga o MEI, o microempreendedor individual, pode se aposentar por contribuição ou só por idade? E a mulher, qual idade e tempo? A dúvida da Tatiana, doutora Luciana. Bem, Tatiana, para o MEI ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai precisar recolher uma complementação das suas contribuições, porque a contribuição do MEI é sobre 5% do salário mínimo. E para ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota seria de 20%. Então, o que ela vai precisar fazer se ela deseja esse tipo de aposentadoria? Ela vai precisar pagar esses 15% a mais de contribuição, 15% do salário mínimo, para fechar os 20% necessários. Caso contrário, ela só vai ter direito à aposentadoria por idade ou aos outros benefícios da Previdência, como um benefício por incapacidade, por exemplo. Sim, tá certo, obrigado. A dúvida agora é direito trabalhista. O Paulo Franco, diz ele, tem um processo trabalhista desde 2014 e está no TST, já vai para 7 anos. A dúvida é, quanto tempo mais pode levar? A dúvida do meu tocaio, Paulo, doutor Marcelo. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito recorrente, inclusive, nos nossos escritórios, né? A lei estabelece uma regrinha da ordem cronológica. Os tribunais, os juízes deverão julgar os recursos na ordem cronológica. É claro que existem as exceções, as preferências legais, aquelas pessoas com mais de 60 anos, portadoras de doenças graves e deficiências. Tá? Mas, vencidas essas preferências, se estabelece então a ordem cronológica. Para que a gente não deixe o nosso telespectador sem uma resposta, é importante dizer que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele divulga um relatório anual que trata justamente do custo do Poder Judiciário, da duração dos processos. E nesse último ano, a duração nos processos, dos recursos no Tribunal Superior do Trabalho, em média, durou em torno de 2 anos e 1 mês. Então, é mais ou menos esse tempo. Obviamente que pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média 2 anos e 1 mês. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, doutora Luciana, retornam para mais dúvidas. Vai encaminhando para a gente pelos nossos canais de comunicação. Espaço agora de opinião, sim. Chegando o informe sindical número 1 desse domingo. E ele é assinado pelo Sindicep-RS.
Bom dia, Solano. Bom dia a todos e todas que acompanham o Boca no Trombone deste domingo. O desmonte do IP Saúde é resultado da política privatista de sucessivos governos. Querem manter as relações promíscuas com os planos de saúde privados, que nada mais são do que os financiadores de suas campanhas eleitorais. Somos nós, os servidores e as servidoras, ativos e inativos, que sofremos diariamente os reflexos da destruição desse patrimônio construído por nós. A cada ano que passa, acompanhamos a diminuição de médicos e médicas credenciadas ao IP. A quantidade de serviços de saúde complementares, como exames de laboratório e de imagem, que não ofertam mais porque as clínicas ou laboratórios não acertam o preço para a renovação dos convênios. Sem falar nos hospitais, que deixam de atender os pacientes segurados do IP Saúde. Todos sofremos com as consequências, mas são os colegas aposentados e aposentadas, porque naturalmente demandam mais cuidados médicos, e a parcela dos servidores que recebem salários menores que o mínimo, juntamente com seus familiares, os mais prejudicados. A situação está fora de controle, mas não podem ser os segurados e seguradas que pagam em dia suas contribuições a sofrer as consequências. É urgente salvar o IP Saúde, mas não às custas da penalização dos servidores e servidoras com o aumento das contribuições e nem com a entrega do plano de saúde dos servidores para iniciativa privada. A categoria não tem condições de pagar nenhum centavo a mais. É preciso derrubar estes governos que destroem o serviço público e retiram direitos, inclusive de acesso a atendimento em saúde, e resgatar a gestão pública do IP. Obrigado à presidente do Sindicep-RS, presidente Diva Luciana, atenta às demandas dos servidores estaduais. Mais consultoria? Consultoria previdenciária, consultoria trabalhista, você pode interagir, hein? Pode mandar sua pergunta para a gente aí na nossa plataforma de comunicação. Faça como fez o Wilson, lá de Gramado. Estou aposentado há 12 anos e estou trabalhando e descontando INSS. Tem como aumentar a minha aposentadoria quando parar de trabalhar? A dúvida do Wilson, lá da Serra, doutora Luciana. Muito bem. A única forma do seu Wilson aumentar a aposentadoria dele seria através de uma revisão de benefício. Mas isso não quer dizer que ele vai poder incluir as contribuições posteriores à data da aposentadoria dele. Nosso Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é possível realizar a desaposentação, ou seja, seria renunciar a uma aposentadoria que recebe para poder requerer uma nova, incluindo essas contribuições que ele realizou depois, esses outros 12 anos. Isso não é possível. Então, a única forma que ele teria seria através de uma revisão, se for cabível no caso dele. Então, seria importante ele procurar um advogado para que verifique se houve algum erro de cálculo ou algum período a mais que ele possa computar na sua aposentadoria. Certo. A questão agora é trabalhista, do Gilberto, lá de Caçapava do Sul. Um abraço aí a Caçapava e região. Trabalhei no rural e faz 7 anos que saí. Tenho direito em recorrer meus direitos? As férias eram pagas pela metade. A dúvida do Gilberto, doutor Marcelo. Bom dia, seu Gilberto, tudo bem? Olha só, infelizmente não há. A lei não faz diferença entre trabalhadores urbanos e rurais no que diz respeito ao prazo de prescrição. A regra é a mesma. O prazo de prescrição para ajuizamento de uma ação trabalhista é de 2 anos a partir do término do contrato de trabalho. Consideramos o término do contrato de trabalho o último dia do aviso prévio proporcional. No seu caso, o senhor relata que já faz mais de 7 anos que o senhor deixou esse trabalho. Então, não seria mais possível, por força da prescrição, o ajuizamento de uma ação trabalhista. Obrigado, doutor Marcelo, doutora Luciana. Seguem conosco, respondendo às dúvidas. Vai encaminhando, interaja. Tem o WhatsApp, também tem o nosso perfil nas redes sociais. E aproveite, se inscreva no nosso canal. No nosso canal lá do YouTube, isso é o @programa Boca no Trombone, tem quadros especiais, tem os programas aqui da TV, os programas da rádio, tudo postado lá no @programa Boca no Trombone no YouTube. Recado agora do nosso parceiro Banco de Alimentos sobre a pauta da fome, ela não sai de perto aqui da gente, estamos, de olho. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário.
Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Está na tela o portal, você pode escolher a forma de contribuir aí com esse bonito trabalho do Banco de Alimentos. Bom, e agora? Agora tem mais opinião aqui no Boca no Trombone. Sim, porque o pessoal da Polícia Civil está preocupado. Então, chega mais o informe sindical assinado pelo UGIRME Sindicato. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos telespectadores do Boca. Hoje estamos aqui na UGIRME Sindicato, onde nós estamos concluindo uma agenda hoje. Estamos chamando todos os candidatos ao governo do Estado e entregando as nossas reivindicações, né? Essa é a nossa intenção como servidores da Polícia Civil, entregar aos candidatos ao governo do Estado a nossa pauta de reivindicação, que ela é muito clara, né? É o chamamento de todos os concursados, é a paridade do comissário de polícia com os capitães que foi retirada, é salário, né? É as nossas pensões, a nossa previdência, que está bem complicada. Então, enfim, e também estamos fazendo agendas, né, com os candidatos presidenciáveis, candidatos a presidente da República. Então, o sindicato, nesse período, vai se dedicar bastante a esse tema aí. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Obrigado ao presidente Isaac Ortiz, do UGIRME Sindicato atento aí ao futuro, né, dos gaúchos e das gaúchas, porque esse ano tem eleição, né, gente? Vamos ficar atentos. Mais consultoria? A consultoria está aberta e você pode participar pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso perfil nas redes sociais. A Jane, tem uma ação que ganhei do INSS, já foi feito acordo. Quanto tempo tenho para receber o valor? A dúvida da Jane, doutora Luciana. Depende do prazo que foi colocado no acordo dela. Então, o mais adequado seria ela conversar com o seu advogado para perguntar qual foi o prazo estipulado no caso dela. Porém, é importante ressaltar que o prazo do INSS para cumprimento de acordo só começa a contar a partir da data da intimação do INSS para cumprimento desse acordo, e não a partir da data em que ela aceitou o acordo. Certo, obrigado. Agora a dúvida é trabalhista. Vem lá de Guaíba, do Silvio. Trabalho numa empresa na função de pedreiro, na sua totalidade com esgoto local. Eles pagam 20% de insalubridade. Essa insalubridade pode ser maior? É a questão posta aqui, doutor Marcelo, pelo Silvio, lá de Guaíba. Olha, Solano, eu não gosto dessa resposta, mas a resposta depende, né? Depende do quê? Depende se o Silvio tinha um contato direto com esgoto cloacal. Porque uma coisa é o pedreiro começar do zero uma obra de estação de tratamento de esgoto. Nesse caso, ele teria contato apenas com materiais de construção, tijolo, cimento, concreto. E aí não haveria a possibilidade de receber adicional de insalubridade em grau máximo. Agora, se esse mesmo pedreiro, além de começar do zero estações de tratamento, ele também é chamado a consertá-las, a reparar alguma coisa de uma estação de tratamento já existente, aí ele terá o contato, então, com o agente biológico, o agente nocivo biológico, e pelo enquadramento lá da NR15, anexo 14, ele deveria, sim, receber o adicional de insalubridade em seu grau máximo. Certo, obrigado, doutor Marcelo. A nossa dupla segue a postos aqui, recebendo as dúvidas que você vai encaminhando para a gente pelos nossos meios de contato. Paradinha nas consultorias, a gente vai para um dos nossos quadros especiais, sim. Você que tem dúvidas sobre contratos, sabe que a gente tem aqui um espaço dedicado a isso com a nossa consultora contratualista. Então, agora no ar, o nosso Contratos em Pauta. Bom dia, Dr. Paulo Solano. Estamos aqui hoje para falar sobre os contratos de seguro, as principais decisões do Superior Tribunal de Justiça.
Inicialmente, considera-se uma cláusula abusiva a extinção do contrato em que o segurado está na situação de inadimplência. Em outras palavras, ele deve ser constituído em mora pelo segurador, através de uma notificação. E essa notificação em mora vai constar então a extinção do seu contrato de seguro. O Superior Tribunal de Justiça entende que não precisa mais discutir a situação de voluntariedade ou não voluntariedade em matéria de suicídio. O beneficiário, para ter direito à indenização, precisa respeitar um período de carência de 2 anos. O Superior Tribunal de Justiça entende que, pelo princípio da honestidade, pela lealdade, pela legalidade aqui do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico brasileiro, não é possível ocorrer situações nas quais não sejam de características de monogamia. Em outras palavras, podemos entender que o beneficiário terá que ser próximo à pessoa íntima, através de um casamento e não de uma relação extraconjugal concubinária. Os contratos em pauta ficam por aqui. Até a próxima. Até a próxima, doutora Carla Có, a nossa especialista em direito contratualista aqui no Boca no Trombone. Você tem dúvidas sobre contratos, né? Contrato de seguro, que foi a pauta de hoje? Mande, encaminhe para a gente, caminhe pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, que a nossa consultora vai responder diretamente para você. Assim como respondem diretamente aqui os nossos consultores de hoje, a doutora Luciana e o doutor Marcelo, que são os consultores da área de Previdência e de Direito do Trabalho. Mais uma previdenciária do Adroaldo, lá de Estância Velha. Como funciona a ordem cronológica? Você olha numa semana, está num número, e na outra, em vez de diminuir, ela aumenta. Meu processo é de revisão de aposentadoria. Está preocupado aqui o Adroaldo, lá do Vale dos Sinos, doutora Luciana? Tranquilize ele. Pois não, seu Adroaldo, acontece o seguinte: a ordem cronológica dos precatórios pode ser modificada em virtude da inclusão de parcelas preferenciais na fila. Quais seriam essas parcelas preferenciais? Seriam aquelas em virtude de idade, ou seja, os idosos têm preferência sobre o pagamento dos demais, os doentes graves e também as pessoas com deficiência. Então, quando entram essas parcelas preferenciais, elas obrigatoriamente assumem a frente na ordem de pagamento dos precatórios. Então, por isso, pode ter havido alteração na ordem cronológica no caso dele. Tá certo, obrigado, doutora Luciana. Agora a dúvida é do direito do trabalho, lá de Bento Gonçalves. Um abraço a Bento e região aí, né? Essa bela região do estado. O César, comecei a trabalhar na empresa faz 2 meses que estou lá. E falaram que não tenho direito ao dissídio, pois não tenho 1 ano de empresa. Isso está correto? É a dúvida do César, lá de Bento, doutor Marcelo. Não, não está correto, né? Primeiro, o pessoal confunde dissídio com reajuste salarial. São coisas diferentes. O dissídio é quando um sindicato, o sindicato patronal, o sindicato das empresas, não chega a um consenso com o sindicato profissional, o sindicato dos trabalhadores acerca dos direitos, inclusive podendo ser o reajuste um deles. E aí levam essa demanda para o Poder Judiciário, para o Tribunal Regional do Trabalho, que vai decidir então e julgar quais os direitos aplicáveis e o reajuste aplicável. Mas existe sim a figura do reajuste proporcional. Então, se o nosso telespectador ele trabalhou 2 anos de um determinado período, de um determinado ano, 2 meses de um determinado ano, ele vai receber a proporcionalidade, 2/12 daquele reajuste total que será pago aos demais trabalhadores. Tá certo, esclarecido, muito bem, obrigado doutor Marcelo, doutora Luciana. Agora aquela parada esperta, né, para você aquecer mais água aí pro seu mate, reforçar o seu café da manhã, mas não sai daí, tem mais consultoria previdenciária, tem mais consultoria trabalhista, tem o tempo de cuidado, é a nossa consultoria de saúde mental, tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone.
Voltando com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo, pode participar, pode mandar sua dúvida do direito da Previdência, do direito do trabalho, ainda dá tempo. Use e abuse aí do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais. Vamos encaminhar mais questões que estão chegando para a doutora Luciana, do KS Advogados. O Valdecir, 55 de idade, 32 de contribuição. Sendo desses, 25 com periculosidade e 7 com insalubridade. Entrei com pedido de aposentadoria há mais de um ano e não tive resposta. O que faço? É a dúvida do Valdecir, doutora. Bom, é bem comum que haja uma demora a mais na apreciação dos pedidos de aposentadoria quando envolve tempo especial, como é o caso dele. Então, nos casos de insalubridade, periculosidade, por exemplo, é necessário apresentar os formulários comprobatórios das atividades especiais da Previdência e essa análise costuma levar um pouco de tempo. O que ele pode fazer é verificar junto a um advogado se existe alguma forma de acelerar esse processo, ou através de um mandado de segurança, por exemplo, ou entrando diretamente com ação judicial, solicitando a concessão da aposentadoria. Tá certo. A questão agora é trabalhista, do Alexandre. Trabalha numa empresa com carteira assinada e ela não paga INSS. E faço horas extras e ela também não paga. Não assino livro ponto, nem bato cartão. Isso é legal? São as dúvidas do Alexandre, doutor Marcelo. Bom dia, Alexandre. Em relação ao recolhimento do INSS, quando se trata de um segurado empregado, essa obrigação é da empresa. A empresa retém a alíquota, inclusive, do trabalhador, soma a alíquota patronal e deve recolher o INSS. Se isso não estiver acontecendo, é uma conduta ilegal e pode ser objeto, inclusive, de denúncia no próprio INSS. Em relação às horas extras, tá? A regra geral é de controle de horário e, portanto, pagamento das horas extras. Essa é a regra geral do capítulo 2º da CLT. Mas existem algumas exceções. Estão lá previstas no artigo 62 da CLT. Por exemplo, aqueles trabalhadores com uma jornada externa incompatível, cujo controle de horário seja incompatível. Sim. E eles não precisam ter um controle de jornada e, portanto, não têm direito às horas extras. Outro exemplo, os gerentes, aquelas pessoas que ocupam um cargo de confiança, também estão isentos de um controle de jornada e, portanto, das horas extras. E, por último, nós temos também a figura daqueles contratados por teletrabalho, por tarefa ou produção. Eles também não estão sujeitos ao controle de horário e, portanto, às horas extras. Agora, Solano, acontece que eu já vi muitos trabalhadores contratados com a nomenclatura de gerente, mas na prática eles não tinham aquela fidúcia especial. E aí eles obtêm na justiça, no Poder Judiciário, o direito ao recebimento das horas extras. Portanto, procure um advogado da sua confiança para verificar o seu caso prático e ver se você tem direito ou não. Tá certo. Vamos tentar duas rapidinhas aqui para os doutores. O Luiz, fiz uma retirada do baço, não enxergo de uma visão, tenho artrose. Eu consigo pegar o auxílio LOAS? A dúvida do Luiz, doutora Luciana. No caso dele, além da incapacidade para o trabalho, é preciso verificar também a renda familiar, porque o LOAS só é concedido àquelas pessoas que têm renda familiar de até 1/4 de salário mínimo por pessoa. Sim. Tá certo. E uma última trabalhista, rapidinha para o doutor Marcelo também. O Hernani, lá de Canoas, meu salário é de 1.200, tenho 20% de insalubridade. Faltei 7 dias, coloquei 6 de atestado, me pagaram apenas R$400. Isso está certo? No mês anterior, no feriado e horas extras, todos os dias, mês passado, sem feriado, só com horas me pagaram R$1.960. É a dúvida do Hernani, doutor. Vamos lá, Hernani. Os 6 dias de atestado médico por incapacidade não pode haver desconto. Os 7 dias de faltas não justificadas, aí sim a empresa poderá descontar aquele dia de trabalho e o descanso semanal remunerado, certo? Mas mesmo assim me parece que tem desconto a mais aí, considerando você ter recebido apenas R$400 em valores líquidos, eu sugiro ao nosso telespectador que procure também um advogado, porque me parece ter havido um desconto a maior. Doutor Marcelo, doutora Luciana, muito obrigado pela participação, como sempre, elucidativa. Até uma próxima aqui no Boca. Até a próxima. Valeu, obrigado aos doutores. Eu disse que a gente tinha mais quadro especial, tem o quadro de consultoria de saúde mental. Chegando agora pra gente o Tempo de Cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca.
Hoje, no Tempo de Cuidado, eu vou conversar com você sobre esse crescente aumento do índice de casos de violência aqui no nosso país. A gente tem já dados estatísticos que o isolamento pandêmico desses últimos 2 anos aumentaram os índices de violência doméstica. E agora, nesse ano de 2022, a gente tem percebido um grande e crescente aumento dos dados de violência dentro da sociedade. O que a gente pode pensar sobre isso, né? Todo esse processo de isolamento social, de ter que lidar com o processo de pandemia, com a questão da vacinação, fizeram que a gente tivesse que dar conta de muitos conteúdos sem ter a opção de como dar. Nós ficamos isolados, precisamos nos vacinar, nos empobrecemos em vários e diversos aspectos e muitas pessoas somatizaram isso de formas diferentes. Uma das questões é os traços de ansiedade, de raiva e de intolerância. O modo como cada um vai lidar com esses sentimentos, que às vezes podem ficar mais intensos e conturbados, falam de questões de estrutura psicológica. O que a gente pode refletir sobre isso, pessoal? Cada vez mais nós estamos imediatistas e intolerantes. O aumento das agressões dentro da sociedade falam do quanto nós não estamos conseguindo dar conta do tempo das coisas e de lidar com as nossas próprias frustrações e as nossas próprias incapacidades. Então, entre a reação agressiva, um pensamento agressivo, precisa existir a racionalização e o pensamento. É isso que nos difere dos animais. Por mais que a gente possa pensar e sentir raiva, precisa existir um processo de racionalização que vai nos levar às consequências daquilo. Então, fica aí um alerta para que a gente possa se atentar para esse processo e que a gente possa pedir ajuda quando se sente desse modo ou que possa alertar o outro dessas situações que estejam acontecendo. São micromovimentos que afetam a todos nós. Um beijo grande, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau! Muito obrigado à doutora Cíntia Olsen, nossa especialista com as consultorias de saúde mental. Entra nas redes sociais da doutora Cíntia, ela está falando mais sobre esse tema também. Pessoal, sabe essa turma toda que esteve comigo aqui na TV? Eles estão com a gente também na Rádio Bandeirantes. Olha só. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Colhe na gente na RB, na nossa Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, sempre aos sábados, a partir das 7h30 da manhã. Pessoal, acabou. Fim. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Band TV, a partir das 8h30, certo? E claro, vamos conversando nas redes sociais no @programa Boca no Trombone, tá bom? Ponto marcado, hein? É domingo aqui na Band TV. Até lá.